Olá, galera! Beleza? Tá tudo bem com você? Encontramos-nos mais uma vez no Aprender e Estudar em Casa para darmos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Tens que ter muita atenção e acompanhar essas aulas com o teu manual mais o caderno. Na aula passada, a gente trabalhou qualquer coisa que hoje vai se colocar na prática. Acredito que já fizeste a tua parte hoje, não é assim? Colaboraste com as agências sanitárias, lavaste as mãos, fizeste o distanciamento, ainda está a tempo de fazer, ok? Na passada aula, nós vimos, ou então trabalhamos, que é o mais certo, o conteúdo Língua e Sociedade, e dentro desse grande conteúdo trabalhou-se aquilo que é norma e variedades. Dissemos o que é norma e dissemos o que são as variedades. Trabalhando as variedades, vamos dar continuidade. Não te esqueças de todos aqueles elementos que entram para a ação da língua sofrer transformações. É só rever. E vamos continuar com o mesmo tema, língua e sociedade. E neste tema, hoje focamos nas variedades do português. Vamos começar aos poucos, porque há muita linha de modificação aí. E o que é que se quer que no final da aula tu tenhas aprendido com o tema? No fim desta aula, ou deste conteúdo, tu vais ter que dar conta, ou então identificar algumas especificidades de cada uma das variedades da língua portuguesa. Neste primeiro momento, vamos focar na variedade europeia e a variedade brasileira. Daí que tu deves ter dado conta da forma como introduzi a saudação. Galera, beleza? Por quê? Já vais saber. Vais dar conta que essas modificações dão-se a nível fonético, a nível morfossintático, a nível lexical e a nível semântico. Vamos trabalhar com textos do teu livro, ou então do teu manual, e vais dar conta dessa linha de diferenciação. E por último, vais ter que dar conta, ou então vais certificar da importância dessa distinção. Distinguir uma variedade de outra, qual é a importância que tem na linha de uso ou então na realização da língua. Comecemos por dizer o que é isso de variedade europeia. A variedade europeia é aquela que é falada em Portugal, português lusitano. Também é falado na Madeira e Açores. E não te esqueças que essa variedade também é usada nas comunidades, ou então na comunidade dos países que falam língua portuguesa. A brasileira, que é aquela que nós temos em linha de comparação hoje, é aquela falada dentro do território brasileiro, realizado pelo falante dentro do território brasileiro. De seguida, consegues ver no mapa a distribuição ou então os países que realizam a língua portuguesa. Mais uma vez, lembra-te que na outra aula a gente trabalhou as variedades e que essas variedades têm aquilo que nós chamamos o aspecto geográfico em ação. Por isso, tu tens aqui na parte da África, na Ásia e América do Sul. Para além do país que é o anfitrião, que é Portugal. Então temos Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Tomé, Angola, Moçambique, Macau, Timor, Brasil. Lembra-te, ultimamente entrou mais um país. Qual? Guiné Equatorial, ok? Então essas são as linhas de onde vais ter pessoas que podem realizar a língua portuguesa de formas diferentes. Mas o nosso foco hoje tem a ver com aquilo que é o português falado em Portugal, o português lusitano e o português falado no território brasileiro, para começarmos essa distinção. Por isso, tu vais ouvir com muita atenção, ouvir, porque o vídeo que vai passar agora tem aquilo que tu vais dar conta de algumas diferenças fonéticas, morfossintáticas, dentre outras que a gente já falou. Então, preste atenção na audição
do vídeo, na escuta do vídeo e principalmente na forma de falar dessas pessoas que estão lá. Hi, my name is Dee, the dinosaur. We don't want our brain cells to go extinct, so let's learn something new about languages. Hi, I'm David, and I'll be speaking European Portuguese. Hi, I'm Clarice. I'll be your Brazilian speaker. Let's be languagey together. So, what kind of Portuguese do you want to learn? Differences arise when you cross the Atlantic. Brazilian Portuguese is phonetically pleasing to the ear with its open vowels, whereas European Portuguese sounds somewhat mumbled and doughy. Oi, tudo bem? Tá um tempinho tão legal. Você quer sair pra tomar um chopp? Olá, tudo bem? O tempo está bom. Vamos sair para tomar um copo? Brazilian accents are usually easier for foreigners to understand. European Portuguese is a challenge, and it's quite possible you will have a hard time being understood on the other side of the Atlantic. There are also differences in grammar and spelling. Ai, tá uma criança perdida na recepção. Você se importa de ajudar a procurar a mamãe dela? Oh, está uma criança perdida na recepção. Importas te ajudar a procurar a mãe dela? Brazilians are creative with the use of Portuguese, turning some nouns into verbs. Eu quero parabenizar você pelo seu sucesso. Eu quero dar-te os parabéns pelo teu sucesso. European Portuguese is mostly resistant to change and precious about adopting foreign words. There are also some differences in formal and informal speech. In Brazil, você is usually appropriate for all situations. Você tem tempo para ir ao teatro comigo? Whereas in Portugal, tu is used exclusively for friends, family, and in casual situations. Tu tens tempo para ir ao teatro comigo? Formal and informal speech can be very confusing for a Brazilian immigrant in Portugal. If you confuse tu with você in Portugal, you will fail to get on people's good graces and will come off as impolite, rude, and even aggressive. It's even more confusing when you understand that the Portuguese don't utter você explicitly. It sounds crude, so they remove the pronoun and conjugate the verb using the third person singular. Desculpe, importa-se de me dizer as horas? Some words are completely different in both languages. Train is trem in Brazilian and comboio in European Portuguese. Bus is ônibus and autocarro. Suit is terno and fato. S is bunda and rabo. Ice cream is sorvete and gelato. Cup is xícara and chávena. Fridge is geladeira and frigorífico. The stereotypical reaction most Brazilians have when hearing European Portuguese is, Ai, não tô entendendo nada. while most Portuguese complain that os brasileiros estão sempre a dar pontapés na gramática. It's perhaps more accurate to say that the same language has evolved in different ways due to cultural and historical differences. Think about where you will be working or studying. Do you find certain sounds to be more appealing than others? What do you consider most alluring, Brazilian or Portuguese culture? Where would you prefer to live if you were given the chance? Bear in mind that whatever your choice might be, it is still the same language, so you will be able to read books published in both countries and generally communicate with people with little effort. Don't let any obstacles get in the way of communication between cultures. Ai, amei, Di. Uma mensagem tão legal de paz e amor. Que lindo. Um abraço aos irmãos brasileiros e até breve. That's all for now. Hope to see you soon. Assististe com atenção o vídeo?
Escutaste bem a forma de realização da língua dessas pessoas? E já agora, está lá qualquer outra língua que já é do teu conhecimento, que é o inglês, não é assim? Mas a tradução está lá, não há dificuldades. Por isso, o que é que tu vais dar conta na audição das pessoas que estão lá a falar, dos falantes? Está aqui. Temos aqui uma tabela, ou então uma linha de distinção do português falado no território português e o território brasileiro. Tu vais ouvir na forma de falar, na linha do português falado no território brasileiro, algumas diferenças. Como, por exemplo, em Portugal as vogais são mudas. Há palavras que não se ouçam esses elementos, ou então essas vogais. Mas, ao realizar essas mesmas palavras no território brasileiro, as vogais agora abram-se, ok? Soam. Então são mais abertas, dá a sensação que são cantadas. Vocábulos diferentes com o mesmo significado. Lembra-te que a gente tinha falado do espaço geográfico, onde um falante realiza de uma forma num espaço e essa mesma forma é realizada no outro espaço de uma forma diferente, mas com sentido igual, significado igual. O português falado em Portugal, ou português lusitano, as palavras aí parecidas são oriundas na maioria do latim. Palavras que vieram do latim, ou então, não te esqueças que a língua portuguesa é oriunda do latim, e essas palavras mantiveram. Alguma transformação vai acontecer porque nós tivemos aquilo que é a variante histórica da língua. Então, algumas modificações acontecem e aí mantém-se a raiz. Não acontece a mesma coisa com o território brasileiro. As palavras são adotadas, ok? São adotadas ou então alteradas na sua grafia. Eu tenho algumas palavras no livro, tu tens também. Podes dar conta disto, já a gente vai lá. O português falado no território português em si, português língua, território português, ok? É mais resistente a mudanças. Sofre algumas, mas muito poucas. É mais resistente. Já não acontece a mesma coisa com o português falado no território brasileiro. Está sempre a sofrer alterações, está sempre a ser adaptada de forma que o falante alinha-se para. As formas de tratamento são diferentes. No início eu disse, está tudo bem com você? Isso é aquilo que é realizado no território brasileiro para falarmos com colegas ou então para falarmos com pessoas da nossa intimidade. Mas já não acontece a mesma coisa com o português falado no território português, Portugal. Aí temos aquela forma de tratamento das pessoas mais íntimas como tu, mais próximas como tu, mas nós temos também aquela outra parte que é a linha da diferenciação, o tratamento por você. No território brasileiro, o você é o tu do português em Portugal. Para além dessas diferenças que tu tens aqui, vamos para o teu livro. Tu tens dois textos. Um desses textos está na página 37. Tu podes trabalhar ali a leitura. Um minutinho para fazeres a leitura concentrada. Assim como tu tens os textos das páginas 40 e 41. É aí que nós vamos focar para poderes ver algumas modificações. Para além dos que estão no quadro, vais ver outras modificações pela pronúncia ou então pela realização linguística. Temos um texto que é intitulado Tudo que faço dá em travessuras. Se reparares aqui, travessura já é uma palavra que pode trabalhar a distinção. Dá em travessura. Travessura, que é a mesma coisa que problemas no português falado no território materno ou Portugal. Vais fazer a leitura, dou-te um minutinho para fazer a leitura, para concentrar-te na mensagem, entenderes a mensagem e depois vamos trabalhar mais algumas formas de
distinguires essas duas formas de realizar a linguagem cujos territórios são diferentes. Então, leste como deve ser a mensagem contida nas páginas 40 a 41? O que reparaste? Deste conta que há lá uma conversa, um diálogo entre dois falantes, precisamente dois falantes que pertencem a esses dois territórios. Tu tens um falante que realiza a variedade linguística dentro de Portugal e tens um outro falante que realiza a mesma língua, mas no território brasileiro. Na forma de falar, deste conta que há algumas diferenças que estão nesse quadro, estão dentro do texto. Acredito que já deste conta disto, já viste e sublinhaste. Focaste ali? Ok. Então vamos ver alguns exemplos para tu deres conta mesmo daquilo que está no quadro. Temos na página 40... Parágrafo 7. Pois, olhe que faz bem 6 meses. Ele recebeu uma rede do norte e ficou todo prosa. Não deixava nem a gente se balançar nela. Atenção à palavra. Não deixava nem a gente se balançar nela. Essa passagem aqui mostra que o falante está realizando a linguagem, ou então a língua, no território brasileiro e a estrutura frásica é totalmente própria desse território. Já não acontecia se a gente fosse trabalhar no território de Portugal, que é a linha de modificação ali. A gente pode ser traduzido por as pessoas, ou então nós. Continuando, tu tens uma outra passagem, logo abaixo, no final dessa página. Bem, o miserável, quando acabava de dormir, desamarrava ela. Estás a ver? Lá em cima, tu tens balançar nela. E aqui, desamarrava ela. É uma forma de tu ver essa distinção. E carregava debaixo do braço, como se a gente fosse tirar pedaço dela. Outra passagem, pedaço dela. Pois, um dia eu fui em casa de Dindinha e ela não me viu entrar. Devia estar com os óculos na ponta do nariz, lendo o anúncio. Dei volta na casa. Esta passagem também mostra-te a linha da distinção da organização frásica do território brasileiro em comparação com o território português. Espiei, olha a palavra, espiei as goiabeiras e nada. Aí vi tio Edmundo roncando na rede, armada entre a cerca e um tronco de laranjeira. Ele roncava como um porco. Repare essa forma de linguagem, essa linha de vocábulo que o falante emprega aqui. A boca meio mole e aberta. O jornal tinha caído no chão. O diabo então me falou. Atenção a esta frase. O diabo então me falou. Olha onde está a colocação do pronome. É mais uma forma de tu distinguires
a variante brasileira da variante portuguesa. O pronome que está antes do verbo numa situação normal, da qual não se realiza da mesma forma no português de Portugal. Então, mais abaixo, vai falando e diz: Portuga, bunda eu posso falar? Se tu realizares essa frase na mesma forma que o falante brasileiro realiza, tu vais dar conta de duas linhas aqui. Bunda, eu posso falar. Bunda aqui é a palavra realizada na voz desse falante. Mas depois tu vais ver, tu vais dar conta da mesma palavra realizada pelo outro falante num outro território. E atenção, a palavra falar. Aqui está falar, posso falar, mas como se trata de elementos vogais na frase, trata-se de uma consoante final, é a parte oral. Então, na linha do falar, tu quase que não vais ouvir o R. Portuga, bunda eu posso falar, mas está lá a falar. Então, essa é outra forma de tu veres que essa consoante quase que não se lê ou não se ouve. E responde-lhe o outro falante: bem, é meio palavrão. Estás a lembrar daquilo que a gente falou de calão? Uma forma muito rudimentar de fazer o uso da fala. Mas é uma das formas que tu podes encontrar aqui para distinguir essas duas variedades. É meio palavrão e não se deve falar sempre. Então ali já lá qualquer coisa para despertar também a atenção no uso dessa palavra. E, todo curioso, pergunta: e o que a gente podia falar quando quisesse falar bunda? Então, qual é a forma de realizar a palavra bunda no outro território? O português, nádegas. É o que diz o outro falante. Explica-lhe a forma mais formal, ou então mais adequada, para trabalhar essa palavra. Palavras com o mesmo significado, mas realizadas em espaços diferentes. A gente falou disto na outra aula. Ele vai continuando e mais abaixo, numa outra passagem linguística, ele diz: não te pegaram? E o outro realizador da língua diz: nem descobriram. Só contei isso para chururuca. Atenção a esta forma de realizar a linguagem. Só contei isso para a chururuca. Isso quer dizer o quê? Que esse pra que está lá é realizável, sim, é aceitável, sim, no território brasileiro. Mas para o território português seria para. E havia ali algumas transformações, algumas modificações para ver essa linha de. Esse texto poderá ajudar-te, esse e outros. Podes pesquisar, podes também escutar novelas. Gostas de novelas? Então, há um programa da TCV que está a se passar todos os dias, 19 horas. Fita ali, foca ali e vais dando conta de algumas modificações, algumas realizações diferentes entre alguns personagens ali. Principalmente aquele senhor dono da padaria, com os meninos ou então com outras pessoas aí a realizar a língua portuguesa. Mesma língua, mas diferentemente de pessoa para pessoa. É que aquele dono da padaria, okay, é português, lá do território de Portugal. Por isso aqui, para além de teres essas diferenciações, tu vais encontrar outras, como por exemplo, quando o falante da língua realizada no território português tem aquela tendência, ou então faz aquela palatização do T ou D. Bom dia! Olá, tia! Então, essa forma de palatalizar essas consoantes só se realiza no território brasileiro. Por isso é que se diz que o português realizado no território brasileiro
tem um som muito mais cantado, é muito mais bom de falar, ou então é muito mais legal em falar. Mas é a mesma língua. Só o geográfico, aquele componente geográfico, a variação geográfica, é que vai estar aí a distinguir, ou então vai estar aí em aplicação para tu fazeres essa distinção. Se vais ao Brasil, vais falar o português variado ali na linha brasileira. Mas se vais a Portugal, vais ter que falar aquilo que é a variedade lusitana ou então o português falado dentro de Portugal. Viste a colocação do pronome antes, isso, tanto para as frases negativas como as afirmativas, é igual. Para o português do Brasil, essa é a forma de fazer. Sempre que vais ouvir essa pessoa a falar, ou então essa realização linguística no território brasileiro, tu vais dar conta que o pronome vem sempre. Não há aí aquela linha de... O que é que nós temos aqui é aquilo que nós chamamos de mais vulneráveis às mudanças. Já não acontece com aquilo que é o português próprio do território Portugal em si. E por isso tens aqui essas modificações, voltando a chamar-te a atenção, vais dar conta disto, mas é para a linha da oralidade, embora já deste conta aqui que algumas frases também são escritas e trazem no seu interior essas modificações, mas tu vais dar conta disto com mais ênfase, com mais linha de, através da audição ou então da parte oral. Na oralidade, tu vais dar conta disto bem forte e bem focado. Para isso, tu tens que trabalhar aquilo que é ou a pesquisa ou a escuta ativa de falantes, usando o português no território de Portugal e usando o português no território brasileiro. Essas linhas de distinção. Que importância tem isto? Se estás num território, neste caso, Portugal, tu tens que utilizar a variante que está lá, ok? Embora, ao deslocares, ou então se um brasileiro deslocar até Portugal, vai falar a sua forma de realizar a língua porque está a deslocar. Então leva consigo aquilo que é a sua língua desde a sua nascença e vai fazendo essa realização. Ao chegar aí, se permanecer por algum tempo, aí sim vai escutando e vai integrando. Daí, a algum tempo, pode modificar a sua variedade. Okay? Assim acontece com o português que vai ao território brasileiro. É só focar naquela novela que eu te disse para ver que aquele dono da padaria faz a sua realização linguística. Pode ser que já esteja lá há muito tempo, pode ser também que esteja lá atualmente, ou então por pouco tempo. É só questão de a gente ir adaptando, a gente ir adequando à linha de falar. Por isso, consoante é o espaço onde estamos, onde estivermos, assim realizamos a língua usando uma determinada variedade. Volta a fazer mais uma pesquisa, mais um estudo, mais uma leitura de outros textos e vais dando conta aos poucos dessas mudanças e dessas alterações. Repito, é mais viável tu fazeres essa distinção pela audição, na parte oral, do que ler livros, porque aí muita coisa pode não ajudar-te a compreender essa transformação, certo? Chegou a parte mais importante desta aula, ou da tua aula, que é a parte de... da qual não gostas, mas eu adoro. Não vale a pena a gente trabalhar aqui e tu ficares lá a escutar. Tens que agir, tens que aplicar, tens que atuar. Então chegou a tua vez de, nas páginas que eu estive aqui a trabalhar, também que tu estiveste lá a trabalhar em casa, páginas 37, 40 e 41, há nessas construções textuais alguns elementos que tu podes sozinho ou então com a ajuda da tua professora ou do teu professor fazer essa linha de exercitação. Tu tens esse espaço é
para tu trabalhares a integração do léxico através dos falares locais. Por isso, vais ao texto ou vais aos textos e dizer lá, por exemplo, uma passagem ou uma forma de falar que é local da própria variedade linguística. Outro exercício é focar-nos na construção frásica. A gente viu algum exemplo ali, da qual tu podes também trabalhar. Deslocação do pronome pessoal átono para antes do verbo. Houve uma passagem ali que tu deste conta da colocação do pronome. Continuando a tua exercitação, tens agora um outro trabalho que é uma frase onde a substituição do pronome pessoal átono, lhe ou também lhes para a ele ou a eles, masculino ou feminino, a ela. Algumas passagens tu vais encontrar. Um outro elemento, omissão do artigo definido do determinante definido antes do determinante possessivo. Desculpem. Omissão do artigo definido antes do determinante possessivo. Ou seja, a linha de o determinante possessivo traz sempre um pré-determinante. Mas nessas passagens tu não vais encontrar esse artigo. Aí vais procurar uma passagem, uma frase e vais colocar no espaço em branco. E vais encontrar também lá frases com o tratamento por você. Daí, copias ou puxas dali, passas para o exercício. Esses exercícios estão acompanhados com uma ficha também que vai ser entregue e, ao exercitares, se tiveres dúvidas, se lá em casa não te puderem ajudar, leva para a sala de aula. Aí tu pedes a ajuda do teu professor ou da tua professora na exercitação, ok? Tá bom. Se reparar, já estamos no final da aula. E tens sempre a tarefa de, no final da aula, dizeres o sumário ou então dar conta do conteúdo trabalhado. Anotaste bem, passo a passo, o que é que se trabalhou? Então, qual é que é o sumário? É esse o teu sumário. Foi esse o conteúdo trabalhado na aula de hoje. Não te esqueças que estamos no grande tema, a língua e a sociedade, e hoje focamos nas variedades do português. O português europeu e o português brasileiro. Certo? Acredito que deste conta, pela linha de ação, que o conteúdo de hoje focou-se nas variantes. Vimos os países onde a realização do português pode ser diferente, mas com foco no conteúdo da variante brasileira e na variante europeia. Vimos algumas alterações ou diferenciações a nível fonético, a nível semântico, entre outros. Qualquer dúvida é só pesquisar um pouco ou então trabalhar aquilo mais afincadamente na sala de aula. Chegamos ao fim de mais uma aula de língua portuguesa dedicada aos alunos do 10º ano no programa Aprender a Estudar em Casa. Vai fazendo a tua tarefa todos os dias, colaborando todos os minutos, todo o tempo que puderes, com os agentes sanitários. Lava sempre as mãos com muita frequência, mantém-te à distância e se não tiveres nada para fazer lá fora, mantém-te em casa. É para o teu bem, é para o bem de todos. Cidadania em primeira mão. Finamos aqui a aula de hoje.